É um exemplo que, durante o meu curso de seminário, tem um período prático para poder avaliar se a gente realmente aprendeu de fato as coisas que foram ensinadas. E eu fui nesse período prático para a Turquia. É um país muçulmano, um país fechado, que você não pode compartilhar o evangelho, você não pode evangelizar na rua. E as pessoas eram muito fechadas. Se elas descobrissem que você é crente, elas não falam com você, elas não se sentam na mesa com você, não deixam você falar com ela. E assim, o brasileiro é muito abençoado em muitos sentidos. Um dos sentidos é que a gente é muito mesclado, né? A gente não tem um perfil de rosto fixo, né? Então, quando eu estava entre eles, muitas das vezes eles achavam que eu era turco também. E aí, nessa questão, eles acabavam deixando eu me aproximar mais deles. Só que o que de fato abria o coração deles para eles poderem me ouvir, para eu poder falar do Evangelho, era futebol. E eu nunca imaginei isso, sabe? Eu gosto de futebol. Muitas das vezes eu já me peguei assistindo uma partida de futebol e ficava pensando: meu Deus, eu estou perdendo meu tempo. Meu Deus, eu estou desagradando o Senhor fazendo isso. Só que eu nunca imaginei que através disso eu conseguiria falar de Jesus para algumas pessoas, sabe? E é impressionante porque nesse local tem perseguição. Nesse local as pessoas elas ignoram totalmente o Evangelho. Só que no momento que eu falava que eu era brasileiro, que eu torcia pelo Fluminense, que era o time do Felipe Melo, que já jogou lá na Turquia, nossa, eles paravam para me ouvir. E aí, se eu fosse falar da Bíblia, do Evangelho, eles ficavam: não, é o nosso amigo brasileiro que fala de futebol, então não tem problema. Então, assim, é impressionante que, assim, quando a gente está alinhado com o Senhor, até aquilo que talvez você ache que é perda de tempo, aquilo que você gosta, assim, o Senhor usa isso para poder compartilhar o Evangelho, sabe? Eu não sei o que você gosta, se você gosta de pescar, não sei se você gosta de fazer comida, eu não sei qual é o seu gosto, se é música, mas eu quero te dizer que realmente, assim, o Senhor, Ele te criou com detalhes. Então isso esse sentimento que você tem muitas vezes de gostar de alguma coisa, é o próprio Senhor que colocou em você, para que através disso você consiga compartilhar o Evangelho, entendeu? Então, assim, busque o Senhor, porque através disso, com as coisas que você gosta, com as coisas que você tem talento, você vai conseguir compartilhar o Evangelho, né? E seguindo aqui em diante no versículo, a gente tem a parte que fala: façam discípulos de todas as nações. Olha, a gente conhece aqui, né, a realidade do nosso Brasil, quantas situações a gente enxerga, que a gente vê que, nossa, a gente precisa compartilhar o Evangelho. No Rio de Janeiro, a questão da violência, né? Quanta violência a gente vê, quanta desigualdade social a gente vê. Mas, assim, irmãos, eu posso dizer para vocês, assim, que nesse período que eu estava fora, eu pude ver o quanto que a nossa nação é abençoada, sabe? Eu me deparei com situações onde, assim, eu ficava pensando: gente, isso aqui é surreal. E era questões de ver que as pessoas, elas criam leis, as pessoas criam costumes longe daquilo que a Bíblia ensina. Eu passei numa situação, né, nesse local da Turquia, onde totalmente eles tinham uma aversão ao Evangelho, né? Então eu me deparava com muitas situações assim, onde eu via que o que a falta da Bíblia faz, o que a falta da Bíblia na sociedade, do cristão na sociedade pode causar. Nessa cidade onde eu estava especificamente trabalhando, na Turquia, é a Antioquia, onde teve aquele terremoto no início do ano de 2023, e nessa cidade é cultural. O marido, ele pode bater na esposa na sexta-feira, não é crime, somente na sexta-feira. Era uma coisa que para mim era surreal, mas que para eles era uma coisa normal. E na cultura islâmica, você não vê uma mulher olhando para algum outro homem, porque a questão da traição lá é apedrejamento, né? Então você não vai ver uma mulher traindo o marido dela. Então, quando o marido vai bater na mulher na sexta-feira, porque provavelmente ela deixou de fazer alguma tarefa doméstica. Então, assim, essa questão para mim era uma coisa surreal, e, assim, era uma coisa que eu via como que a falta da Bíblia fazia nessa sociedade, né? O que ela causava, assim. Era impressionante a questão do machismo, né? Como a mulher não tinha fala, como a mulher não podia se impor, e muitas outras situações também, assim, tinha um povo específico, que eles são chamados de povo curdos, que são um povo que eles não têm um território em si, então eles vivem geralmente como ciganos, né? Eles vivem andando de região em região, e
E assim, o próprio povo muçulmano rejeita eles, né? Porque eles têm alguns costumes muito diferentes, eles não gostam de se relacionar com pessoas de fora. Então, tem muitas crianças com deficiência, né? Porque eles têm relacionamento entre a própria família. É uma situação muito complicada. E assim, mesmo nessa situação que a gente estava na Antioquia, onde a gente servia esse povo, porque a gente não podia fazer evangelismo, a gente não podia falar de Jesus humanamente. Então a gente precisava encontrar outras formas de evangelizar, a gente precisava ajudar eles de forma social, a gente distribuía água todo dia, a gente servia comida para eles. E meus irmãos, mesmo servindo comida para todo dia para eles, servindo água todo dia para eles, esse povo ele tem um histórico de ter muita briga, assim, de ter muita aversão com as outras pessoas. Então assim, era comum às vezes eu estar servindo comida para eles cuspirem na minha frente, me xingarem enquanto eu estava servindo eles. Porque faz parte assim, do ritual que eles têm, né? Então era muito assim, comum eu olhar da mesma forma que o muçulmano olha para eles e às vezes criar um pouco de raiva, um pouco daquele sentimento de assim, então eu não vou te servir comida, então eu não vou te servir água. Só que aí eu lembrava por que o Senhor tinha me dado a oportunidade de eu estar naquele lugar. Então eu tentava servir para ele como se fosse Jesus servindo eles, né? Mas, meus irmãos, não era fácil, né? Imagina você estar servindo alguém e a pessoa está te xingando, a pessoa está cuspindo para você, a pessoa está... eles tinham muitas discussões, assim. Mas, assim, nesse processo eu via quantos povos que precisam do Senhor, né? E nesse processo de período prático, eu também tive um tempo na Albânia, que é um outro país. E, assim, eu pude ver também como que existem povos que precisam reconhecer o Evangelho verdadeiro, sabe? Nesse período que eu estava na Albânia, é um país que é um dos países mais pobres da Europa, é um país que é muito semelhante a essa questão da região dos lagos, é um país que tem praias muito lindas, então eles recebem muitos turistas da Europa, e aí por conta de receber muitos turistas da Europa, esse é um país muito pobre. As meninas elas são ensinadas desde cedo a, se por acaso elas verem algum turista, tentarem ter relacionamento com ele para conseguir levantar algum valor, conseguir receber algum dinheiro. E era uma situação assim muito desconfortável, porque você via claramente quando chegava algum turista, meninas assim de 8, 9 anos sensualizando, tentando dar em cima deles, porque elas aprenderam isso, elas faz parte da cultura deles entender que é uma oportunidade talvez de elas mudarem de vida. Então era muito difícil, era muito complicado ver isso, ver essas coisas acontecerem. E aí eu entendi assim, que alguns problemas aqui no Brasil que às vezes a gente coloca que é um problema muito grande, na verdade são coisas tão pequenas em relação ao que a gente vê lá fora, sabe? Nesse país, assim, na Albânia, tem uma situação que é muito complicada, que é a questão de que, por conta, né, dessa cultura muçulmana e tal, as igrejas evangélicas elas não reconhecem que as mulheres elas podem participar do culto, assim, a questão de tocar louvor, de poder servir de alguma forma, de poder ministrar. Então, assim, era muito complicado, porque assim, a gente via muitas situações que os irmãos poderiam já ter sua vida mudada, poder ter sua vida transformada, só que pelo fato deles não darem a oportunidade de ouvir mulheres, eles não conseguiam. Assim, eram problemas que eles ainda enfrentavam, problemas que a igreja brasileira já conseguiu vencer há anos, porque eles não davam essa oportunidade lá eles não dão nem a oportunidade de poder ministrar louvor, sabe? Era muito complicado, assim, porque a gente via que, às vezes, assim, alguma mulher poderia compartilhar algum testemunho, alguma coisa que o Senhor tenha feito na sua vida, só que faz parte da cultura da igreja albanesa não dá espaço para a mulher. Então, a igreja perdia muita coisa, assim, para alguém que vem de fora, que vem de uma cultura de ver que a mulher também é capaz de ministrar louvor, também é capaz de ministrar a palavra. Quando você chega num lugar como esse, você vê quantas coisas que eles perdem, assim, por uma bobeira, por uma questão de ter a sociedade, né, fora da Bíblia, né, a questão de ser mais aproximada aos muçulmanos, né. E não só nisso, mas também na Letônia, onde eu fiz o meu seminário, eu pude ver tantas coisas diferentes, sabe? Eu pude ver o quanto que o Brasil é abençoado, assim, irmãos, quantas coisas que a gente que tem, assim, a oportunidade de poder ver, de poder experimentar, e que muitos povos ainda não conseguem viver isso, sabe? Na continuação aqui do versículo, fala o seguinte:
uma outra ordenança, né, que o Senhor Jesus Cristo nos deu: batizando e ensinando e obedecendo tudo que ordenei para vocês. Quando eu penso nessa parte, eu lembro muito dessas experiências que eu tive lá fora, porque eu fui em alguns lugares onde as pessoas conheciam o Evangelho, as pessoas elas já tinham ouvido falar de Jesus, só que elas ainda não experimentavam de fato tudo aquilo que Ele pode proporcionar, sabe? Eu fui, por exemplo, nesse local no banho, né, que eu expliquei para vocês a questão das mulheres, e tinha outras coisas assim onde eu via que, por exemplo, lá você não pode visitar uma outra igreja. Se o pastor descobrir que você visitou alguma outra igreja, por qualquer motivo, ele vai sentar, vai chamar você para conversar e ele vai falar assim: irmão, você precisa tomar uma decisão. Ou você vai lá na outra igreja ou você fica aqui. Apenas por visitar, porque as igrejas elas não têm contato uma com a outra, né? E é impressionante como que a cidade refletia exatamente como a igreja se comportava. Era um local onde às vezes a gente tentava fazer alguma atividade com as crianças numa praça e a gente não conseguia fazer nenhuma brincadeira de competição, nenhuma brincadeira com brinde, porque as crianças elas brigam uma com a outra, assim, elas têm uma inimizade muito grande. E era exatamente o que acontecia entre as igrejas, sabe? Uma liderança com inimizade com a outra, assim. As igrejas não se comunicam, não tem um grupo de oração, não tem elas não se juntam com o mesmo propósito. E você vê o quanto que isso reflete na cidade, né? A cidade ela acaba perdendo e reflete bem o comportamento da igreja. Então, assim, a gente aqui é muito abençoado, né? Por exemplo, eu fui em lugares onde, para você poder conversar com outro crente, você precisava mudar de cidade. Imagina você ter que vivenciar isso, né? Quando você tem o seu irmão que está do seu lado, se você estiver passando por alguma luta, você pode mandar um WhatsApp para ele vai orar junto com você, vai te dar uma palavra de encorajamento. Isso não é a realidade de muitas nações aí pelo mundo. Assim. Eu fui em lugares onde realmente, para você poder encontrar um outro crente, você teria que se deslocar da sua cidade para ir para outros locais. E isso me assustou muito, assim, porque eu cresci, né, em igreja, eu sou filho da minha mãe, né, claro, né, mas eu sou filho de pastores, então eu cresci dentro da igreja, isso, meu pai também, mas eu ia dizer assim, que eu cresci dentro da igreja, né, então eu sei assim, que nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, né, a gente viu muitos membros indo embora e não voltando, né. Mas assim, irmãos, eu quero dizer para vocês assim, que o número de pessoas que a gente ainda tem aqui frequentando a igreja é muito diferente desses lugares que eu fui. Eu fui para muitas reuniões de orações, onde o pastor orava para ter 5 pessoas. E 5 pessoas, muitas das vezes, é o número de pessoas que a gente tem células de várias igrejas aqui no Brasil. Eu fui em cidades onde você reunia todos os crentes e não dava mais do que 10. Quantas igrejas aqui a gente tem que você sabe que tem só em cada bairro uma célula de 5 ou 6 pessoas? É uma realidade completamente diferente. E quando eu conheci isso, eu entendi que esse privilégio que o Senhor nos dá de poder a gente estar entre irmãos, de a gente poder ter tantas pessoas que compartilham da mesma fé, não é para a gente poder guardar aqui, sabe? Não é para a gente conter isso aqui entre a gente, mas é para a gente abençoar outros povos. Porque as pessoas elas esperam isso, sabe? As pessoas esperam ansiosamente. Eu estou meio emocionado porque é uma parte que toda vez que eu falo me choca muito, porque durante o seminário a gente teve uma semana que foi chamada Semana do Espírito Santo. E no final dessa semana a gente teve um movimento muito grande no Espírito Santo, na Letônia. E muitos jovens falaram em línguas, eles caíram no poder e tal. E quando eles levantavam, né, quando eles voltavam ao estado normal, eles falavam assim: os nossos pais falavam que o meu avô viu isso. Meu irmão, quando ele falava isso, ele estava querendo dizer que ele era a primeira vez que estava experimentando isso, os pais deles nunca viram e os avós já tinham escutado falar. Quando eu vi isso me chocou muito, porque aqui a gente sabe, né? Porque se a gente às vezes for um monte, visitar uma igreja pentecostal, você vai ver manifestações assim muito claras, né? Não só nas igrejas pentecostais, mas manifestações de cura, de línguas, de pessoas sendo curadas, e é uma coisa que muitas pessoas não têm acesso. Elas têm a Bíblia, elas têm a igreja, só que ainda não vivem isso, sabe? Na Letônia era muito comum eu ir em cidades onde tinham igrejas e as igrejas eram museu.
Eu entrava em igrejas, as igrejas estavam lá, as cadeiras, tinha o templo, e as pessoas falavam: olha, o discípulo de Martinho Lutero pregou aqui, hoje a igreja é um museu. Quando você fala igreja lá, as pessoas entendem muito mais como uma referência de um local, como por exemplo, eu quero chegar na cidade de Macaxá, tem tal igreja que é uma referência, mas não tem culto, não tem igreja, não tem membro. E as igrejas que tinham membros, assim, algumas igrejas era desesperador, porque você entrava e você via claramente assim, que a igreja ela só tinha um número de idosos, não tinha jovens, não tinham crianças. Te dava a sensação de que a igreja tinha um prazo de validade, assim, de que se você voltasse daqui a 10 a 15 anos, a igreja não teria mais, seria mais uma das igrejas que seria um museu. E quando eu comecei a ver isso, eu entendi por que o Senhor nos abençoa tanto. Não é para a gente guardar isso aqui, não é para a gente fazer mais irmãos em Cristo e se manter aqui, não, é para a gente poder enviar mais pessoas, é para a gente poder enviar mais jovens, é para a gente poder levar, da mesma forma onde muitos deles enviaram gente para cá, sabe? Esse país em específico, no caso onde eu fiz esse curso na Letônia, eles vieram aqui para o Brasil fugindo da perseguição religiosa, alguns deles fizeram algumas colônias em São Paulo, no sul do Brasil, e muitos deles fundaram muitas igrejas batistas, que existem hoje várias igrejas batistas, né, ao redor do Brasil. Então, assim, é um povo que, em um momento da história, já fez isso, que no caso eu estou fazendo, eu creio que outros brasileiros também vão para lá pregar o Evangelho. Então, assim, não é uma coisa que nunca aconteceu. Eles já se colocaram na brecha, eles já abriram mão do seu idioma, da sua cultura para poder trazer a igreja aqui para o Brasil. Então, devolver isso para eles é o mínimo que a gente pode fazer, né? Quantas famílias foram abençoadas com essas igrejas, quantas cidades foram abençoadas com essas igrejas e fazer isso de ter um missionário lá. Quando eu falo isso também, eu creio que essa igreja vai enviar futuramente mais missionários, né, ao redor do Brasil e do mundo. Então, assim, muitas das vezes esses locais que eles precisam são locais onde, em algum momento da história, já tiveram pessoas que foram enviadas para que a gente pudesse ter a Bíblia hoje em português, para que a gente pudesse ter poder ter essa liberdade de vir à igreja no domingo, entendeu? Era um processo assim, difícil, às vezes, quando a gente ia fazer algum evangelismo, porque às vezes a gente ia fazer um evangelismo numa casa, às vezes, de uma senhora, de um senhor, e aí o irmão falava que estava passando, às vezes, por algum processo, às vezes, de depressão, às vezes por algum problema financeiro, falava alguma situação específica, né, que ele estava vivendo, e a gente tinha a Bíblia no idioma deles, né, que é o Leto, só que para eles poderem aprender mais assim do Senhor, para eles poderem ter alguma coisa específica, às vezes eles precisam aprender um outro idioma, às vezes eles precisam aprender inglês para poder aprender mais sobre esse assunto específico, né? E isso não é uma coisa que acontece aqui no Brasil. Assim, a gente tem muitos livros cristãos que já são traduzidos em português, a gente tem canções que são traduzidas em português. Muitas das vezes, quando alguma música que é cristã faz sucesso lá fora, no mesmo mês que ela é lançada, já existe tradução aqui em português, a gente consegue ouvir, a gente consegue entender, a gente consegue receber, a gente consegue ter acesso à Bíblia. Hoje, por exemplo, se às vezes você tem algum problema específico, eu tenho problema com a minha família e tal. Às vezes, se você entrar lá no YouTube hoje e pesquisar pregação sobre família, você consegue encontrar diversas ministrações que podem edificar a sua vida. Existem igrejas aqui que têm esses cursos, apostilas. Às vezes, se você chegar para o seu pastor e falar: olha, estou passando por esse problema específico aqui, às vezes ele vai lembrar: eu já li um livro exatamente sobre esse assunto, eu tenho uma casa, ele vai poder te dar, e você vai poder ler esse livro na sua língua, você vai conseguir ler esse livro. Isso é uma coisa que eles não têm. Então era muito difícil, porque às vezes a gente fazia esse evangelismo e a gente via que às vezes um livro conseguiria resolver a vida da pessoa, só que não tem na língua dela, sabe? E aí isso começou a me dar conta de entender assim: olha, agora eu entendo porque no Brasil a gente tem tanta coisa. Não é para a gente ficar guardando a Bíblia, é para a gente poder conseguir formar mais pessoas, conseguir formar mais jovens, mais pessoas, mais missionários, mais pastores, para a gente poder enviar para esses povos que ainda não têm. E assim, nesse processo foi muito bom ver quanto o Brasil era abençoado, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que quando eu creio que quando um local é abençoado por uma pessoa abençoada, isso não reflete só no espiritual, né? Reflete no natural também.
Eu tenho uma experiência muito engraçada porque eu fui um dia pedir para fazer um bolo de limão nesse local onde eu estava fazendo seminário. E aí, quando eu falei, vamos fazer um bolo de limão, um neto, que é o Teletônio, ele virou para mim e falou assim: não, a gente tem que esperar 2 meses e 3 semanas. Aí eu fiquei, 2 meses e 3 semanas? Como assim? Tem que esperar 2 meses e 3 semanas. O europeu ele não é igual o brasileiro, né, que é curioso, que já quer perguntar o porquê. Aí eu fiz cara de normal, falei, não, tudo bem, tem que esperar 2 meses e 3 semanas. Aí eu virei para outra e falei assim, vamos fazer um bolo de laranja. Aí ela falou, não, tem que esperar 1 mês e 4 semanas para fazer um bolo de laranja. Aí eu fiquei curioso, né? Eu falei, não, agora tem que perguntar, por que tem que ficar esperando o tempo certo assim? Porque lá na Letônia existe o tempo exato que você pode ter essa fruta no mercado. Então, fora do período, você não consegue encontrar essa fruta. Então, assim, para você poder fazer um bolo de limão, você precisa esperar um momento certo do ano, onde você vai conseguir ter acesso de lá no mercado e comprar essa fruta. O limão, a laranja, algumas outras frutas também. E um dia eu fui no mercado e fui ver qual era o preço do limão. Um limão custava R$25, convertendo, né, pro real. Um limão, R$25. Quando eu voltei aqui, eu fui pesquisar, na semana passada, né, eu estava no mercado e eu fui ver quanto que custava o quilo de limão. Eu vi que com R$25 no mercado que tem lá perto de casa, eu conseguiria levar 50 limões. O mesmo valor, 50 limões, e lá um limão. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem coisas lá que para eles terem acesso é muito custoso, eles precisam esperar. E para a gente aqui é uma coisa tão natural, para a gente é uma coisa tão simples. Eu já vi na Europa uma jaca ser vendida pelo valor de R$1.000. Uma jaca. Pensa aí quantas vezes você já viu uma jaca na rua jogada no chão, com aquele cheiro te incomodando, e você falando assim, nossa, uma jaca aqui está trazendo esse fedor aqui para algumas pessoas, né, se incomodam com o cheiro da jaca. E pra gente é uma coisa que a gente acha no chão, mas que para eles é uma coisa que é muito valorosa porque não tem. E eu vi que isso acontecia no Evangelho também. Algumas coisas que para a gente é tão simples, uma coisa que para a gente é tão fácil de conseguir, para eles é muito custoso, para eles precisam esperar meses para poder vivenciar. Essa questão que eu falei, às vezes você poder ligar para o irmão, poder falar uma luta que você está passando, poder pedir ajuda dele em oração, isso é tão fácil. Às vezes você pode abrir o seu WhatsApp, encontrar algum amigo que você sabe que vai ter uma palavra de vida para você, e às vezes para eles precisam esperar meses para encontrar uma pessoa que consiga dar uma palavra de ânimo para eles, né? Então, assim, eu vi que essa questão do natural também mostrava como que a gente é abençoado, né? Nesses 3 meses que eu fiquei lá fazendo seminário, eu não consegui comer carne de boi, porque é muito caro lá, é uma coisa que é muito, muito cara mesmo. É uma carne que geralmente só as pessoas que têm muito dinheiro têm acesso. Então eu comia muita sopa. Nesses 3 meses eu perdi 15 quilos, porque eu comia sopa atrás de sopa. E assim, na questão da refeição é muito diferente aqui do Brasil, né? A gente pensa, por exemplo, quando a gente vai fazer um Natal, a gente faz aquela ceia, geralmente no dia seguinte a gente ainda está comendo a ceia, né? Porque a gente tem essa questão da abundância, né? A gente tem muita coisa que tem muito, e lá é uma mentalidade muito de escassez, porque no período da União Soviética eles não conseguiam ter muito acesso à comida, eles eram muito afligidos, né, pela Rússia, então nesse período eles vivenciaram muitas situações de escassez, então eles estão acostumados com escassez. Para eles, às vezes, ter uma refeição com pouco é normal, sabe? Faz parte do dia a dia deles. Enquanto assim, para a gente consegue de tantas formas, né? Às vezes fazer uma comida, convidar um irmão, conseguir abençoar, conseguir fazer um almoço. E aí eu consegui, quando eu vi essas situações, eu entendi que essa capacidade que o Senhor nos dá de poder, às vezes, fazer um almoço, de, às vezes, fazer um empadão, fazer um bolo, não é para a gente poder engordar, né? Mas é justamente para a gente poder abençoar outras pessoas. É para a gente poder convidar um irmão para o culto, é para a gente poder convidar para, vamos lá na igreja, depois a gente passa lá em casa e a gente vai almoçar.
O Senhor nos deu isso para a gente poder usar isso para glorificar o nome dele, né? Não para a gente usar de mau modo, né? E esses lugares eles não têm oportunidade de vivenciar isso, sabe? De às vezes poder ter uma refeição tão abençoada, né? Com tanta comida. Assim, não tem só coisa ruim, tá, gente? Eu aprendi muita coisa boa com isso, mas eu estou tentando aqui mostrar para vocês que assim, tem muitas coisas que a gente acha que são problemas, são muitas coisas que a gente às vezes acha que é um desafio, enquanto para muitas pessoas ao redor do mundo são coisas que elas não têm acesso, entendeu? E assim, uma parte aqui no final do versículo que eu queria falar também, é a parte que fala: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Assim, essa foi uma realidade, né? Uma promessa que o Senhor nos deu de que Ele estaria até o fim dos tempos, de que Ele cumprisse o IT, né? E olha, eu posso dizer para vocês que de fato o Senhor está com a gente em todo o tempo, sabe? Eu vivi situações assim onde que eu realmente vi a graça do Senhor, assim, de em todo momento estar comigo. Na primeira vez que eu estive na Letônia, no primeiro mês eu ainda não conseguia me comunicar em inglês, falar, né? A gente foi para um evento de uma igreja e nesse evento eu não consegui nenhum tradutor. E aí eu fiquei agarrado no canto, né, pensando assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu não consigo me comunicar, não consigo ser útil para Deus, porque eu não consigo falar inglês. E aí nesse evento tinha uma criança de 7 anos que ela conseguia falar português direto. Ela me viu que eu estava no canto, ela chegou perto de mim e falou: você quer falar e não consegue, né? Eu te ajudo. Quando eu vi isso, eu fiquei assim: meu Deus, eu não falei nada com a criança, mas assim, eu vi realmente o Senhor sendo ali comigo, estando junto comigo, né? Por conta dessa menina eu consegui comer, porque se não fosse ela, eu não ia conseguir pedir comida, porque eu não consigo me comunicar em neto ainda, né? Estou estudando, mas eu creio que em breve talvez eu aprenda. Mas assim, não foi só essa situação, teve uma outra situação que eu estava na Albânia. Eu passei um período que, por conta do visto, né, de eu ser brasileiro, a minha turma ela voltou para a Letônia e eu ainda fiquei mais um tempo na Albânia. E eu fiquei uma parte desse tempo sozinho, né, na cidade. Eu fiquei todos os 10 dias sozinho. E foi a primeira vez que eu tinha ficado realmente, de fato, assim, sozinho, né? Sem ter ninguém para poder falar em português, sem ter nenhum tradutor e tal. E nesse período foi bem complicado, porque, meu irmão, não é fácil ficar 10 dias sem conseguir se comunicar com ninguém, sabe? Ir na rua, no mercado e não conseguir falar. E aí, durante esse período, eu estava trabalhando, né, servindo uma escola, e aí eu ia para essa escola servir, e tinha uma menina que ficava assim, puxando na minha calça, né, me seguindo, e aí eu às vezes não levo muito jeito com criança, aí ficava: sai daqui, não sei o quê. E às vezes eu ficava tentando evitar ela, até que um dia eu falei assim: não, se você está me seguindo 1, 2, 3 dias, eu vou dar atenção para ela, porque as crianças elas falavam albanês, então eu não entendia, né? E aí eu fui tentar interagir com essa menina. Ela estava entendendo o que eu estava falando. Aí eu fiquei: ué, o que está acontecendo? Ela era italiana. Aí, pelo fato dela ser italiana, ela conseguia compreender um pouco o português. E aí eu realmente vi de novo uma resposta do Senhor, né? Eu poder estar ali, de não ter alguém. Aí eu fiquei ajudando essa menina e tal. E aí, quando eu fiquei próximo dessa menina nesse dia que eu estava trabalhando na escola, a diretora me chamou para conversar. Ela falou: olha, eu vi que você está se aproximando dessa menina e tal, eu queria te dizer uma coisa. Essa menina, ela é da Itália, né? Ela não era Albânia, ela está vivendo uma situação que a mãe dela deixou ela aqui na Albânia com a avó, e ela está passando um período de férias aqui na Albânia, porque ela perdeu o pai no mês passado. Então, tudo que ela estava precisando nesse momento era uma representação masculina, sabe? E aí, quando ela falou isso para mim, eu entendi exatamente porque o Senhor tinha me permitido passar aqueles 10 dias longe da minha turma, porque realmente eu vi como o Senhor, né, podendo curar a vida de uma menina na questão de poder ter alguém próximo para poder mostrar para ela que ela é amada, para poder mostrar para ela que ela poderia ver seus joelhos dela, porque nesse caso específico da escola, a escola da Albânia é de frente da praia, né? Então ela todo dia chegava na praia e não conseguia entrar na água. Os primeiros dias ela me chamava, só que eu ficava: não. Mas aí depois que eu consegui me comunicar com ela, eu consegui levar ela para a água. Nos outros dias ela ia sozinha. Eu realmente vi como o Senhor mostrando assim que quando você se coloca assim na vontade do Senhor, Ele vai te colocar no local certo, na hora certa, com a pessoa certa, para ser usado por Ele, né, para abençoar outras vidas, né? Nesse período que eu estava na Albânia, eu passei por uma situação que eu fui num culto de jovens,
E nesse grupo de jovens, o pastor, ele conseguia se comunicar em italiano, só que ele tinha muita dificuldade de falar albanês. E os jovens que estavam na igreja, eles sabiam inglês. Então esse pastor chegou para mim e falou assim: Lucas, você pode traduzir um culto de italiano para inglês? Eu fiquei assim: meu Deus, eu nunca traduzi de português para inglês, que dirá italiano para inglês. E ele viu que pela forma que eu regi, eu parecia que não ia aceitar. E ele falou assim para mim: Lucas, não tem problema se você não quiser traduzir, mas se você não traduzir, não vai ter culto. Então, assim, no momento que ele falou isso para mim, eu entendi assim: não, se o Senhor permitido estar aqui, vamos lá tentar traduzir. E aí eu comecei a tradução, ele falava italiano, eu traduzia inglês, ele falava italiano, eu traduzia inglês. Em algum momento, ele falou: abre a Bíblia aí e tal, e ele foi contando uma história da Bíblia, de Jonas, né, que conhecia. Só que ele se enrolou e começou a falar em albanês, só que estava misturando, começou a falar em albanês. Só que eu conhecia essa história da Bíblia, né? Então, por mais que ele falasse em albanês, algumas palavras eu conseguia entender, eu sabia que ele estava falando aquela história, e eu continuei contando a história em inglês. A igreja não estava conseguindo assim, entender, a igreja começou a glorificar, começou a reagir de forma diferente, e eu estava traduzindo assim, sem entender por que a igreja estava reagindo daquela forma. Porque o que aconteceu? A igreja começou a reparar que o pastor estava falando em albanês, eu não entendo albanês e eu ainda estava traduzindo em inglês. Então a igreja começou a achar que era uma manifestação do Espírito, o pessoal gritando aleluia, o pessoal levantando a cadeira. Mas aí, quando o pastor ele se deu conta que ele estava falando albanês, ele parou tudo e falou: você me entende quando eu falo albanês? Aí eu falei: não, albanês eu não entendo, mas assim, se você abriu a Bíblia para contar uma história, nessa história específica de Jonas, eu não sei o que aconteceu, eu consigo continuar relatando, né? Porque ele abriu a Bíblia, na Bíblia eu conheço, então eu conseguia falar da parte da Bíblia, né? E aí foi muito engraçado, assim, porque a igreja tinha uma bênção esse dia, e assim, nunca passou por minha cabeça que eu seria capaz de um dia traduzir um culto, ainda mais pela primeira vez traduzir de italiano outra coisa. Mas assim, realmente é como o Senhor assim, nos capacita a nos dar sabedoria, nos dar graça para conseguir vencer essas situações, assim, sabe? E assim, essa situação que eu contei de estar com vocês até o fim dos tempos é para a gente poder pensar assim, nisso, sabe? De que nos momentos onde talvez você tenha dificuldade às vezes de evangelizar, se talvez